Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Vocês estão felizes? Sim? Amém. Glória a Deus. Isso é bom. Querido Joey, você está aqui conosco. Que alegria. Glória a Deus. Glória a Deus, Joey, que alegria, irmão. Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro de Hebreus. Como é bom adorar o Senhor, não é, irmãos? É muito bom, né? Eu penso em Atos 2:42, que fala dos pilares da igreja primitiva, que é a palavra de Deus, a oração, a comunhão, o partir do pão, como eles amavam estar juntos, como eles amavam adorar o Senhor juntos, né? Igreja é isso, né? Igreja é um rebanho, né? Não existe, né, igreja de uma ovelha só. Igreja é o rebanho do Senhor. Então, como é bom quando nós estamos juntos. Como o Senhor se alegra, como Ele é glorificado, não é? Amém? Querido, você abriu em Hebreus, capítulo 4. Nós vamos terminar, com a graça de Deus, o capítulo 4 de Hebreus essa noite. E hoje começa a terceira sessão da carta, né? Isso é uma vitória, uma alegria. Essa carta de Hebreus está dividida em 5 sessões e hoje nós vamos começar a terceira sessão da carta. Bom, o tema do nosso estudo de Hebreus é Jesus, o grande sumo sacerdote. E o versículo-chave é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então eu vou mostrar para vocês o esboço dessas 5 sessões, como a carta de Hebreus é dividida. Então ela começa lá com sessão número 1, Jesus é superior aos anjos, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18 do capítulo 2. Então praticamente dois capítulos. Sessão 2, Jesus é superior a Moisés, que nós terminamos a semana passada. Encorajo a todos que perderam o estudo da semana passada a ouvir. Foi muito bom, né? A conclusão dessa segunda parte. Jesus é superior a Moisés. E essa parte, ela vai do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13 do capítulo 4. E hoje nós começamos a sessão 3, Jesus é superior ao sacerdócio arônico. E isso vai do versículo 14 do capítulo 4 até o final do capítulo 7, versículo 28. Aí vão ficar faltando apenas 2 sessões, que é a sessão 4, Jesus é superior à lei, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11, e Jesus é digno de toda a perseverança, capítulo 12 até o final do capítulo 13. Então essa é como a carta de Hebreus está dividida, e você pode acompanhar todo o estudo, né, no site e na página, né, e acompanhar o estudo da carta do início. Bom, vamos lá, Jesus é superior ao sacerdócio arônico. Bom, queridos, até agora nós entendemos Jesus é maior que os profetas, superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, que não pôde conduzir o povo ao descanso da terra, nem ele mesmo pôde entrar na terra, né? Maior que Josué, né? Que embora tenha conduzido o povo a Canaã, a terra prometida, foi um descanso terreno e passageiro, né, temporário. Mas alguém pode se perguntar, e quanto a Arão, né, e quanto ao Arão foi o irmão de Moisés. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Somente os sacerdotes trabalhavam no templo, né, na casa de Deus ali e tanto na tenda como no santuário, no templo. Somente quem era descendente da tribo de Levi poderia trabalhar. E aí tinha todas as especificações, né? Não era qualquer um, não bastava ser da tribo de Levi. Mas o sumo sacerdote era o principal, né? O chefe, aquele que
o principal dentre os sacerdotes, havia o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote, ele tinha algumas funções específicas, não é? Ele tinha uma autoridade maior que a dos outros, e cabia a ele todo ano fazer a propiciação pelos pecados, né? Que seria um sacrifício, né? E trazer esse sangue até o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Só o sumo sacerdote poderia fazer isso, entrar nesse lugar. Nesse lugar, se você lembra, o templo, ele era dividido nos átrios externos, onde os gentios podiam ficar. Depois tinha a ala das mulheres, a ala dos homens, e aí tinha, nesse lugar comum, né, aí tinha o lugar reservado, a área privada, era o lugar santo, né, que só os sacerdotes podiam estar, mas tinha ainda o lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote podia entrar, e mesmo assim, uma vez no ano, para trazer esse sacrifício, né? Lá dentro do Santo dos Santos só tinha a Arca da Aliança, né? E a Arca da Aliança ali era a presença do próprio Deus. E olha, irmãos, diante da presença do próprio Deus, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano para fazer esse sacrifício, né? E para que o sangue desse animal, né, pudesse ser aspergido ali no altar, nos utensílios da arca, e isso para a remissão dos pecados dele e do povo, uma vez por ano. E se ele tinha que ir amarrado, né, com sinos e romãs, balançando na borda da sua veste, para que se ele tivesse algum pecado e caísse lá, pudesse ser arrastado e ninguém entrasse. Então havia toda essa separação, né? Essa reverência, né? Diante da presença de Deus. E então, quando a gente fala, né, de Jesus, né, ele ser o sumo sacerdote, né, é o grande sumo sacerdote, que é o tema central do livro, e Jesus ser superior ao sacerdócio arônico, que é o sacerdócio que Arão começou, né? Deus, ele começou a separar as pessoas para trabalhar no templo, e começou a partir de Arão. Então Arão, irmão de Moisés, foi esse primeiro sumo sacerdote, né? O primeiro sumo sacerdote a ser responsável por uma tarefa, uma missão, vamos dizer assim, tão importante como essa, né? De trazer ali, né, o sacrifício, né, pelos pecados de todo o povo uma vez por ano. E depois dele sempre houveram outros, né, outros sumos sacerdotes que o sucederam, mas essa pessoa, na imagem do judeu, era uma pessoa assim muito importante, né? Era uma pessoa que tinha uma autoridade muito grande, uma pessoa que era olhada, né, de uma forma diferente, por poder ter essa tarefa, né, essa missão importante. E então, lembrem-se disso, o autor está escrevendo para um grupo de judeus cristãos que estavam sendo pressionados a abandonar a fé em Jesus e voltar à tradição do judaísmo, né, a voltar aos rudimentos, né, da fé, e voltar a adorar lá no templo, porque ali no templo, para eles, tudo parecia muito real, né, tudo era muito tangível, né? Mas eles já conheciam a verdade agora. Não tinha mais como voltar. Depois que você conhece Jesus verdadeiramente, irmão, você nunca mais é o mesmo. Você é arruinado para tudo que é desse mundo. Porque onde você for, ainda que você tente voltar, você conhece a verdade. Você não vai conseguir mais estar ali sem, né, de 100% nunca mais. Porque teus olhos foram abertos, você conhece a verdade, as escamas caíram, não é? Então, não havia outro lugar para esses cristãos, para esses irmãos. Eles tinham que perseverar na sua fé. Eles tinham que escolher perder tudo se preciso fosse, ou morrer se preciso fosse. Mas ninguém poderia enganá-los mais, não tinha como eles abrir mão dessa verdade mais.
E então, o autor do livro de Hebreus, ele escreve para encorajá-los na fé, de perseverarem até o fim, independente das circunstâncias, independente do que pudesse acontecer contra eles. E então, o autor compara agora, depois de fazer todas essas comparações, né, com aquilo que era importante, a fé judaica, no tocante ao judaísmo, ele vai, claro, citar também o sacerdócio arônico aqui, que era algo muito importante na cabeça dessas pessoas. Mas o que o autor vai dizer? Ele vai dizer que Jesus é superior a esse sacerdócio arônico também, tá bom? Então, agora vamos mergulhar nas palavras, né, da carta das Escrituras Sagradas e conhecer junto com o autor, né, essa verdade tão profunda e libertadora que Jesus é. Ele é muito mais real e muito mais tangível do que o que os olhos naturais podiam ver, né? Quando alguém recebe Jesus ou vem à fé em Cristo, é tentado a voltar, né? A voltar a crenças antigas, né? Talvez por hábito, por tradição, por costume, por pressão dos pais, por pressão familiar, pressão da sociedade, sei lá, de alguma forma você é tentado. Mas, como Pedro disse, nós podemos repetir: para onde irei eu, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Para onde? Religião não vai poder nos satisfazer mais, né? Nada vai poder nos satisfazer mais, porque nós conhecemos Jesus e Ele se tornou mais real, mais tangível do que qualquer filosofia ou religião. Amém? Então, é o que nós vamos ver o autor explicar agora. Bom, essa introdução de hoje é o início dessa sessão 3, né, como eu falei para vocês, mas o capítulo 5 vai ser o próximo passo nosso daqui adiante, e eu fiz uma subdivisão para vocês entenderem o que temos pela frente. Então, Jesus é superior a Arão, e nós vamos ver e nós vamos ver os próximos passos que nós vamos estudar. Hoje, Jesus Cristo tem um título superior a Arão. 2, Jesus Cristo tem uma ordenação superior, tudo comparado a Arão. Depois, Jesus Cristo revela uma autoridade superior. E por fim, Jesus Cristo ofereceu um sacrifício superior. Então, entendendo a função de um sumo sacerdote, você vai ser capaz de identificar facilmente como Jesus supera em todos os aspectos o sacerdócio arônico. Vamos ler a passagem de hoje juntos, Hebreus capítulo 4, versículo de 14 a 16. Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de nos reunirmos, Senhor Deus, na tua casa, no teu nome, Jesus, para estudarmos a tua palavra. Senhor, o Senhor exaltou acima de todas as coisas, Senhor, a tua palavra e o teu próprio nome. Não há nada maior do que o teu nome, Jesus, e a tua palavra, Senhor. E nós nos rendemos a ti, Deus, pedimos ajuda, nos ajuda a nos submeter a Deus, a tua palavra, a tua orientação, a tua instrução, Deus, a tua sabedoria do alto. Nos enche essa noite, Senhor, com a tua palavra, Senhor, nos permita viver a tua palavra, como o louvamos, como te adoramos, Senhor. O Senhor é real nesse lugar, o Senhor prometeu estar aqui quando nós nos reuníssemos, Senhor. Então, abre nossos olhos para que nós te vejamos, Senhor. Abre os olhos do nosso coração para que possamos crer, nos apegar com toda a confiança, Senhor, e nos achegar com ousadia, com fé, Senhor,
com a certeza de que o Senhor nos quer, nos deseja, e o Senhor quer nos tocar e nos curar e nos transformar de dentro para fora, Senhor. Tu tens o melhor para nós, Senhor, que caiam por terra essa noite, Senhor, toda a resistência ao Teu amor, ao Teu chamado, ao Teu Santo Espírito. Nós oramos em fé e Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, queridos, vamos lá. Então, essa noite o tema da mensagem: Jesus é superior a Arão, tá bom? Jesus é superior a Arão. E num subtítulo, Jesus tem um título superior ao de Arão. Versículo 14 fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, o que o autor de Hebreus está nos encorajando a fazer? Primeiro ele liga esse portanto a tudo que nós vimos até agora. Nós vimos o quanto Jesus é grande, o quanto Ele é superior a todas essas coisas, a profetas, anjos, Moisés, Josué, e nós vemos que tudo isso só foram pessoas que Deus usou no Antigo Testamento, pessoas pelas quais o Senhor trouxe a palavra, operou grandemente, né? Milagres aconteceram, mas agora o autor está falando de alguém que é maior do que tudo isso, né? A razão de tudo isso, ele está falando de Jesus, o Filho de Deus, e ele começa, então, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. Vejam que Arão era um sumo sacerdote, mas Jesus, ele é o grande sumo sacerdote. Preste atenção a esse detalhe: não existe sumo sacerdote maior do que Jesus Cristo. E ele diz aqui que adentrou os céus. O Arão, ou qualquer sumo sacerdote, o máximo que ele podia fazer era adentrar o Santo dos Santos. Mas quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, a palavra de Deus nos fala que o véu se rasgou de alto a baixo. E aquilo que era secreto e só possível ao sumo sacerdote uma vez no ano se tornou acessível a todo que crê. Glória a Deus, louvado seja Jesus. Então hoje, eu e você, por causa de Jesus, temos acesso ao trono da graça de Deus, acesso a esse lugar santíssimo, ao santo lugar, à presença de Deus, o trono da graça de Deus, por causa de Jesus, por causa do seu amor por nós, por causa da obra na cruz, porque Ele morreu em nosso lugar. Hoje nós temos esse acesso, livre acesso ao trono da graça de Deus. Nós não dependemos mais de um intermediador, louvado seja o Senhor, não é? Nós não temos mais a necessidade de alguém interceder por nós, né? Ou pedir perdão a Deus por nós, louvado seja o Senhor. Então todo sistema religioso, né, que tenta ser uma intermediação entre nós e Deus, cai por terra, porque nós não temos outro, né? Não há outro intermediário, né? Não existe outro a não ser Jesus, que deixou a sua glória para se tornar homem e morrer no nosso lugar. Então esse é nisso que conhecemos o amor de Deus, que Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por amor a nós, né? Não existe amor maior do que esse. Então, embora o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos uma vez no ano, agora eu e você, nenhum intermediário, nós temos acesso livre. Quando? Uma vez no ano? Uma vez na semana? Não, 24 horas, louvado seja o Senhor, não é? Hoje eu e você temos acesso à presença santa de Deus 24 horas por dia, por causa de Jesus Cristo. Então, louvado seja o Senhor. Então Ele é maior, não é, irmãos? Ele é muito maior. Ele é maior do que qualquer sistema religioso, né? A religião não pode nos salvar, a religião não pode fazer nada por nós, né? Nenhum intermediário pode. É desejo de Satanás enganar as pessoas, né? Falando: olha, você é pecador demais e é não merecedor demais para Deus. Deus, Ele é bom demais, santo demais, inacessível demais para você falar com Ele, para você ter um relacionamento com Ele, para Ele se importar com você, para Ele conhecer seu nome ou atender a sua causa, né? E as religiões tornam isso muito complicado, muito difícil e muito inacessível. E as pessoas, né,
sem essa instrução da palavra de Deus, elas acreditam, elas são facilmente enganadas. Por isso que você pode conhecer a verdade pode te libertar, porque uma vez que você conhece a palavra de Deus, você não cai mais nas ciladas das religiões, nas ciladas das filosofias, porque você, pela fé, sabe que agora você tem esse livre acesso, e pela fé agora você é feito em Cristo Jesus herdeiro de tudo que Jesus tem, de tudo que Jesus é. Isso muda radicalmente quem você é, não é? Jesus, ele vem nos dar uma nova identidade, né? Ele vem nos dar agora uma segurança que nada, né? Nem ninguém, nem religião nenhuma pode nos dar, esse acesso gratuito e total, né? Ao céu, né, ao trono da graça de Deus. Então, é isso. Então, Jesus, ele é o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, e o nome de Jesus significa o Senhor é salvação. Só o nome de Jesus já dá de 10 a 0, né, no nome de Arão e de qualquer outro. O Senhor é salvação, o Filho de Deus. Então, tanto o Senhor é salvação, né, que mostra que Jesus é o Salvador do homem, né? Jesus é o Salvador de quem, né? O Senhor é a salvação de quem? Para quem? Para o homem pecador, para mim e para você, para aqueles que se achavam impossibilitados de alcançar a Deus. Jesus se tornou a nossa salvação. As religiões, elas mostram meios do homem alcançar o céu, elas dão regras para que o homem possa alcançar o céu um dia, ou alcançar a Deus, ou alcançar uma perfeição, ou alcançar alguma coisa maior. Mas você quer saber a verdade? Jesus Cristo é Deus alcançando o homem, no pecado, na miséria, no lamaçal, na sua incapacidade de fazer qualquer coisa para Deus, ou para si próprio, para salvar a si mesmo. E é por essa razão que Jesus desceu dos céus e veio à terra, por amor a você, para salvar você, porque não havia nenhum outro modo de você ser salvo, de você alcançar o céu, ou ter acesso ao trono da graça de Deus. Então, Jesus, o Salvador do homem, o Filho de Deus, aquele que é 100% homem, 100% Deus, o único que adicionou humanidade à sua divindade. Que Deus faria isso, senão o Deus que amou o homem de tal maneira, que se entregou para salvar-nos, para que através da fé pudéssemos ser salvos. Esse é o Filho de Deus, Jesus. Então, o autor, ele fala com tanta convicção, que ele fala, por essa razão nós temos que nos apeguemo-nos com toda a firmeza. Nós não podemos ter esse entendimento, irmãos, como uma coisa qualquer na nossa vida. Isso não pode ser mais um conhecimento, isso não pode ser mais um item, né, no meio das informações do nosso cérebro. Não, isso tem que se tornar a verdade a nossa vida, o nosso respirar, não é? O nosso suspirar é essa verdade, que nós somos amados por Deus e salvos por Deus, e temos acesso total ao trono da graça de Deus. Somos herdeiros do céu. Hoje nós somos cidadãos celestiais na terra, embaixadores de Cristo na terra, mas o nosso lar é o céu. Se você conhece Jesus, você tem que entender, você está aqui de passagem, né? Você está aqui numa missão, e você logo estará em casa. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos saudade de casa, parece que tudo faz sentido agora, né? E agora nós temos saudade de casa. E esse mundo, ele é insuficiente, insatisfatório, né? Para a nossa alma, que a nossa alma anela pelas coisas de Deus, irmãos, anela pelo céu, a eternidade, esse DNA da eternidade que Deus colocou em nós agora, ele pulsa, né? Agora faz sentido, né? Então, tudo muda, nós mudamos e tudo muda para nós. E o autor, ele fala, ele apela, né? Por isso você e eu devemos nos apegar com toda a firmeza, não de qualquer forma, não de forma leve, não de forma temporária, com toda a firmeza. Você vai depender dessa verdade para viver agora, com toda a firmeza, de forma que você não vai ser abalável, né? E é isso que Deus quer para nós.
Deus deseja que a nossa fé em Cristo seja inabalável. Nada, nenhuma circunstância, nem ninguém, nenhuma pessoa ou qualquer circunstância vai poder abalar a sua fé, sabe? Jesus, Genésio, sabe? Não, nunca mais você vai confundir Jesus com Genésio, porque a sua fé se tornou inabalável em uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí você está seguro nisso. Então se apegue com toda firmeza a essa fé que nós professamos, né? Nós confessamos essa fé, nós concordamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que nos salvou e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa confissão de fé, amém? Então, queridos, olha, se antes o autor já tinha citado em algumas ocasiões da carta, o Jesus como grande sumo sacerdote, agora ele vai falar mais, né? Ele vai falar muito mais extensivamente, profundamente, sobre esse sacerdócio de Jesus Cristo. Nenhum outro sumo sacerdote foi chamado de grande, nenhum outro sumo sacerdote passou pelos céus ou adentrou os céus, nenhum outro sumo sacerdote é o Filho de Deus, nenhum outro, mas Jesus Cristo é. Agora, queridos, só para a gente, antes da gente passar para o próximo, você tem que fazer essa comparação agora. Eu acredito que o autor ele escreveu de forma a fazer os seus leitores a refletir nisso. Então você tem de um lado um sumo sacerdote humano, pecador, limitado, né, que se esforça no seu serviço a Deus, que é capaz de entrar no Santo dos Santos uma vez no ano por você, ou você tem, ou você deseja, ou você quer o grande sumo sacerdote que adentrou os céus por você e escancarou as portas do céu para você e trouxe o céu até você. Você escolhe, é isso que ele está falando, a escolha de vocês. Nós todos terão que escolher isso, todos terão que escolher isso. E ele vai falar mais, ele não está só no céu sentado, ele está intercedendo por nós, ele está ministrando do céu, ele está trabalhando do céu por nós. Então, louvado seja Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Versículo 15, irmãos: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então agora o autor ele fala que Jesus não está simplesmente lá, né? Ele não trouxe um perdão temporário dos pecados, né? Por que o sacerdote tinha que todo ano, né, entrar nos Santos Santos? Porque aquilo era só aquele sangue de animais não tinha o poder de remover os pecados do povo. Aquele sangue de animais tinha só a intenção de ser uma figura, uma imagem do sangue do Cordeiro de Deus que de verdade remove os pecados do mundo. Então aquele sangue que o sumo sacerdote aspergia no Santo dos Santos era só um símbolo, uma lembrança. Os pecados das pessoas era como se fossem cobertos por aquele sangue, mas continuavam lá. Então todo ano um novo sangue tinha que ser colocado para que o povo lembrasse: isso aqui é muito temporário, né? Isso aqui é muito paliativo, isso não é definitivo. Esse sistema não pode durar por muito tempo, porque o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, estava para vir ao mundo e veio. E realmente, com o seu sangue, ele removeu, ele apagou os nossos pecados. Amém? Então, de uma vez por todas, né? Não há necessidade mais de que Deus envie, né, outro cordeiro para morrer por nós, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito e completo. Uma só vez ele se sacrificou por nós, para que através do seu sangue todos os nossos pecados fossem perdoados por Deus,
passado, presente e futuro. Incrível isso, né? Então veja, o autor fala: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele é cheio de compaixão. E é muito tremendo porque ele é Deus e ele não precisava fazer isso, mas ele escolheu fazer. Ele escolheu adicionar a humanidade e sofrer como humano, né? A passar privações e necessidades como homem, né? E tentações como homem. E quando ele fez isso, o autor ele pega bem esse ponto de Cristo para nos lembrar de que Jesus ele não é um Deus distante que nos ama e se esforça em entender o nosso problema. Não, ele passou pelo que nós passamos. E quando você passa por alguma necessidade, algum sofrimento que outra pessoa está passando, você se torna mais sensível a ela. Você já reparou? Se você já sofreu alguma coisa na sua vida e você conhece alguém que sofre, você se compadece com mais facilidade, você quer ajudar, você tem misericórdia, você quer de alguma forma ser um acalento, uma resposta, uma ajuda para essa pessoa, porque você sabe o que ela está passando, né? Você já passou na sua própria pele, então você tem esse coração mais humano, né? Mais sensível, mais cheio de misericórdia. Então, louvado seja Deus pelo que passamos de sofrimento. Isso nos torna mais humanos, isso nos torna mais sensíveis, isso nos torna mais cheios de compaixão. E a palavra de Deus fala: olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Jesus, ele passou por tudo que passou como homem para nos ajudar. Então, é só para a gente ter certeza. Ele poderia ter essa mesma compaixão sem passar, mas ele escolheu passar para que nós lembrássemos, nós tivéssemos certeza, nenhuma sombra de dúvida. Ele sabe o que eu estou passando. Ele conhece de verdade meu coração. Ele me ama como ninguém mais. Ele me entende como ninguém mais. E é isso que o autor está falando. Ele se compadece. Ele é um sumo sacerdote misericordioso. Ele é cheio de misericórdia com as nossas vidas. Mas você pode ter certeza que Jesus é sempre misericordioso com você, sim. Você pode ter plena confiança, plena certeza que o olhar de Cristo por você é um olhar de misericórdia. É muito fácil, muito humano nós pensarmos que o olhar de Deus para nós é um olhar de juiz, de julgamento, né? Que Deus está esperando oportunidades, né? Ele mal pode esperar, na verdade, né? A gente pensa que Deus mal pode esperar para ver a gente pisar na bola e matar, né? Dá uma esmagadinha na cabeça, nem precisa dessa força toda, né? Uma palavra e todo mundo cai, né? Uma palavra e aí o eixo de inclinação da terra vai assim e já era, acabou tudo, aí acabou o mundo todo. Então Deus é muito longânimo, muito cheio de compaixão, muito, muito. Deus olha para o ser humano com muita compaixão, muita compaixão. Tudo está nas mãos dele. Se a gente entendesse isso. Então ele é um sumo sacerdote cheio de misericórdia para conosco. Isso deve nos ajudar a ser mais misericordioso também, porque a nossa tendência: eu quero misericórdia para mim, mas eu quero justiça para o outro, né? O outro que pague tudo que deve, né? O outro que sofra as consequências das suas próprias escolhas. Mas eu, Deus, por favor me entenda, por favor me compreenda, né? Tenha compaixão de mim, pobre de mim, coitado de mim, né? Que vergonha, né? A gente é um bando de cara de pau, né? Que Deus tenha misericórdia mesmo, né? Da nossa cara de pau. E que nos ajude a ser misericordioso como Ele é misericordioso conosco, irmãos. E aí diz ainda que Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe, o Salmo 103 fala que Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos feitos do pó. Então eu paro e penso nisso, né? O ser humano pode se achar tão poderoso e tão oponente, tão opressor e tão grande, mas ele é só pó. É só pó, ele foi feito do pó da terra, essa é a estrutura. Então
é uma estrutura tão vulnerável, né? Tão frágil. O ser humano é tão frágil, mas ainda assim se sente tão grande, né? Tão melhor que os outros, tão maior que os outros, tão poderoso. Não, então, que Deus tenha misericórdia de nós. E o autor fala, então ele se compadece das nossas fraquezas, e assim como nós, diz ele, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, você pode ter certeza, né? Toda a tentação que você passar, ou sofrer, já passou, vai passar, Jesus já passou. Aí você fala, não, mas não pode, né? Algumas pessoas falam, mas tem coisas que o ser humano passa que Jesus nunca passou, né? Mas olha, se a Bíblia está falando que ele passou por todo tipo de tentação, ele passou por todo tipo de tentação, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E olha, às vezes a gente não tem toda a noção, né? Muitas pessoas falam assim, mas Jesus é Deus, né? Ele não tinha uma natureza pecaminosa como a nossa, ele não tinha o DNA do pecado que veio de Adão. Realmente, ele não tinha esse DNA, né, esse pecado dentro dele como homem, como nós temos, né? É como um imã, né, que nos atrai ao pecado, isso dentro de nós. Jesus não tinha, mas lembra de Adão e Eva? Inocentes, sem nenhum registro de pecado na história dele, como foi fácil deles caírem na tentação da serpente? E é isso que eu quero que vocês entendam. Você fala bem, se você falar Jesus não é como eu, né? E realmente, o que ele passou de tentação foi 1000 vezes pior do que nós passamos. Ele passou o tipo de pressão e tentação externa, que nós nunca vamos entender, porque em algum momento, de alguma forma, nós cedemos a essa tentação. Jesus nunca cedeu. Então você nunca vai conhecer o que Jesus passou, porque ele passou por toda a força e toda a fúria da tentação externa, sem se dobrar a ela, sem se render a essa tentação. Então você não tem a mínima ideia, se você duvida, que Jesus não compreende o que você está passando, ou quão difícil, né, é alguma coisa para você. Ele sabe muito bem, melhor que você, e melhor ainda, ele pode te ajudar. É isso que o autor está falando. Esse sumo sacerdote, né, que tinha essa função de interceder pelo povo, Jesus agora é o nosso sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, e ele intercede por nós. Ele deu o seu sangue para nos salvar e intercede por nós, e luta por nós, e nos ajuda diariamente. Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Senhor habitando em nós, para que quando a gente não tiver mais força de caminhar, Ele nos carregue no colo. E não pense você que nós vamos cruzar a linha de chegada do céu se orgulhando de alguma coisa que nós tenhamos conseguido fazer. Pelo contrário, tudo que nós vamos dizer é: Senhor, se não fosse o Senhor, eu jamais estaria aqui, eu jamais teria chegado aqui. Então, irmãos, olhem para Jesus, né, com a perspectiva correta. Ele é o grande sumo sacerdote misericordioso, que intercede por nós e que nos ajuda em todo o tempo que necessitarmos. Olha só, é o próximo versículo, vamos lá. Versículo 16: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, irmão, se você entende, se você crê nisso, o que o autor de Hebreus nos encoraja a fazer não há outra coisa senão essa, né? A nos aproximar do trono da graça com toda a confiança. Então você entende que o que Jesus é, o que Ele fez por você e onde Ele está, e sabe que esse trono da graça, ele é acessível, né? O sumo sacerdote na terra, ele não tinha acesso a um trono de graça, na verdade, né? Porque um trono de graça, ele não está escondido e num lugar privado né, e restrito às pessoas. O trono da graça, sabe o que é graça? Favor não merecido. É por isso que ele
tem livre acesso a todos os pecadores hoje. É o trono da graça, é receber aquilo que você não merece. Então, esse versículo ele fala das duas coisas, né? Ele fala, olha, você deve se aproximar do trono da graça com toda confiança, e quando ele diz toda confiança, é toda confiança, né? É ousadamente, com confiança, certo? Sabe aquela certeza? Eu lembrava quando as crianças elas vão para o colo do pai ou da mãe, pode estar falando com quem for, né? Às vezes com o presidente da república, eles não estão nem aí, né? Eles vão até o colo da mãe, eles vão até o colo do pai, se penduram no pescoço. É meu pai, é minha mãe, quem é você? Não me importa quem é você, né? Eu quero meu pai, eu quero a minha mãe. E é o maior exemplo para nós disso, né? Do que o autor está falando. Nós precisamos correr ao trono da graça de Deus com toda confiança. Ele é meu pai, Ele me ama, Ele tem o melhor para mim, né? Eu não vou ter cerimônia, eu penso às vezes que a religiosidade, ela tenta penetrar no nosso meio, né, cristão de uma tal forma que as pessoas, elas, em vez de elas correrem para o trono da graça de Deus, elas ficam se andando, né? Às vezes a gente para prestar atenção em algumas orações e a pessoa dá volta e volta e volta. Fala, meu Deus, eu estou desesperado, eu quero logo pular no pescoço do meu pai e falar, me ajuda, né? E as pessoas têm dificuldade de se agarrar e de chegar com confiança ao trono da graça de Deus. Não existe cerimônia diante desse trono de graça, uma vez que o sangue de Cristo cobriu a tua vida, apagou os seus pecados. Esse trono da graça está há 24 horas à tua espera, né? Há 24 horas esperando para que você se achegue, para que você se aproxime ousadamente, com confiança, com toda a certeza de quem é o Senhor, de quem é o teu Deus, o quanto Ele te ama, o quanto Ele cuida de você, o quanto Ele se importa com você. Às vezes nós passamos por situações na vida que a gente duvida ainda que Deus se importa, né? Vai abençoar o outro, mas eu não, isso talvez para o outro. Não, Deus se importa com você. Ele conhece cada lágrima que você derrama. Ele ouve cada suspiro seu, cada oração que você não consegue falar, o Senhor conhece. Antes de sair da boca, o Senhor já conhece o seu clamor, a sua oração. E Deus quer que você saiba disso, e Deus quer que você entenda isso, e que você mude, e que você possa correr 24 horas, o tempo que você quiser, quanto mais melhor, e se aproximar do trono da graça de Deus. Em nome de Jesus Cristo. E diz aqui que lá você recebe misericórdia. Misericórdia é você não ter o castigo que merece, né? Você fez alguma coisa errada, você merece um castigo, né? E o trono da graça de Deus, Ele te dá misericórdia, né? Ele poupa você daquilo que você merece. E todos nós merecemos o inferno, você não tenha dúvida disso, tá? Porque nós somos pecadores e somos merecedores do inferno. Mas mesmo quando eu faço tantas boas obras e ajudo aquela velhinha a atravessar a rua, mesmo nesse dia você merece o inferno, porque as tuas boas obras não podem cobrir as tuas más obras, né? Os seus pecados. Então, aquele que cumpre a lei toda e tropeça num ponto da lei é digno, né, da pena de toda a lei, que é a morte, a separação eterna de Deus. Então, não se engane que tem um dia que você, está bem na fita, né? Hoje eu estou, né? Não, é engano, é por ilusão, né? Até as boas obras o Senhor preparou de antemão para nós andarmos nelas, então nós não fazemos nada melhor, né? É simplesmente obediência, fazer boas obras, né? Aquele que vê o bem que deve fazer e não faz, peca, porque simplesmente agora o nosso chamado é andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Então, nada para se gloriar, né? Nada para se envaidecer. Mas, entendendo isso, você pode contar que vai encontrar misericórdia diante do trono da graça de Deus, né? E ainda que Deus, Ele vai corrigir você, e Ele vai disciplinar você como um pai faz com o filho que ama, você sabe que os braços do Senhor são braços de amor, né? Você sabe que até a correção do Senhor é cheia de amor,
né? Então, é o melhor lugar para se estar, porque longe do trono da graça de Deus, não dá, né? Nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Você não chega a lugar nenhum. Mas diante do trono da graça de Deus, né, você tem tudo o que precisa, mesmo quando não merece nada. E é isso que nós encontramos também, né? Nós encontramos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Então, você pode tanto ter certeza, né, que diante do trono da graça de Deus você é poupado, né? Você é poupado do castigo que você merece, que é morte, separação de Deus, como você também encontra o favor não merecido, né? A graça de Deus, né? Aquilo que nós não merecemos, o Senhor tem preparado para nós no seu trono de graça. Amém, queridos? E isso nós vamos encontrar no momento da necessidade. Eu não sei qual a sua necessidade, né? Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Jesus tem a resposta para isso, né? Sei qual é a aflição, a luta, né? Às vezes o grau da tentação, né? Mas Jesus, Ele conhece, Ele pode auxiliar você, Ele pode ajudar você, Ele quer isso, né? Ele quer fazer isso. Eu tenho alguns textos para ler para você. Um comentarista bíblico, Morris, fala o seguinte, falando de Jesus: sua falta de pecado foi, pelo menos em parte, uma falta de pecado conquistada à medida que ele obteve vitória após vitória na batalha constante contra a tentação que a vida neste mundo acarreta. E Spurgeon falou: mas ouça-me, não imagine que se o Senhor Jesus tivesse pecado, Ele teria sido mais terno para com você, pois o pecado é sempre de natureza endurecedora. Se o Cristo de Deus pudesse ter pecado, Ele teria perdido a perfeição de sua natureza simpática. E é verdade. Quando nós sofremos, nós temos compaixão por aquele que passa, mas quando nós pecamos, o pecado, ele tem uma natureza endurecedora, né? Geralmente, vamos imaginar que você luta com algum pecado, e aí você olha para as pessoas que cometem esse pecado, aí eu pergunto para você, cheio de misericórdia e compaixão? Duvido. O pecado, ele endurece o coração. Você olha para as pessoas que cometem o mesmo pecado com olhar de julgamento. Você julga, você critica. Esse, se você risca, se você fosse Deus, eles não teriam a mínima chance, porque nós somos assim. O pecado tem essa natureza endurecedora, né? E é muito louco isso, né? Como nós somos. A gente se aproxima da luz, a gente vê a nossa podridão, né? A palavra de Deus revela, né, a sujeira do nosso coração. E é verdade. Então, louvado seja Deus, irmãos, que Jesus não pecou, porque isso não ia tornar mais simpático, né? Com os nossos pecados. Não, isso o tornaria duro, mas não é bom ter um sumo sacerdote que não pecou, né? Que como homem pôde viver na terra e não pecar. Isso é tremendo para nós. É dessa ajuda que a gente precisa, né? Ousadamente, né? Ou com toda a confiança. Se você gosta de anotar ou tirar foto, ousadamente não significa orgulhosamente, arrogantemente ou com presunção. Chegar ao trono da graça com toda a confiança significa que podemos chegar constantemente, significa que podemos vir sem reservas, significa que podemos vir livremente, sem palavras extravagantes, significa que podemos vir com confiança e significa que devemos vir com persistência. Amém? Isso é muito importante. E é interessante que na época que o autor escreveu isso, né, os gregos, eles falavam que uma característica
do Deus que eles falavam que existia, ou dos deuses, era essa apatheia, em grego, que seria para nós apatia, a incapacidade de sentir, E glória a Deus que o nosso Deus, ele não é apático, Glória a Deus que o nosso sumo sacerdote é o contrário disso. Ele sente, Tudo que você sente, o Senhor sente. Toda dor, todo sofrimento, toda dificuldade, tudo aquilo que é difícil demais para você, o Senhor sente. E como o Senhor anseia, como o Senhor deseja ter tempo com você, para que você derrame teu coração, para que você fale para Ele das suas dificuldades, das suas incapacidades, para que Ele possa confortar você, para que Ele possa encorajar você, para que Ele possa abraçar você e dar uma solução para o seu problema. O Senhor espera isso de nós, não tenha dúvida que Ele espera isso. Filipenses 4:6, nada, nenhum pedido é pequeno demais ou sem importância demais para o Senhor, tudo é importante. Ele quer que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, possamos fazer conhecidos os nossos pedidos a Ele. Amém? Bom, é isso, queridos. Eu quero encerrar só repetindo duas coisas, Não há, então, a necessidade de abrir mão da nossa confissão de fé, simplesmente porque estamos passando por provações e tribulações. Em outras palavras, aqueles irmãos que estavam sendo coagidos a abandonar a fé, o autor está falando, diante dessas palavras, não desista, não há necessidade de você largar Jesus, porque você está passando por grande dificuldade. Pelo contrário, que essas grandes dificuldades te façam enxergar que você tem um grande Deus, que essas grandes dificuldades você possa lançar diante dele com toda a confiança, com toda a fé, crendo que ele tem um caminho na tormenta, O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, a palavra de Deus diz, e é real, E se nós fugirmos quando a situação fica feia, fica difícil, que tipo de crente nós somos, Que tipo de cristão nós somos? Que pessoas de fé são essas, Não tem nada a ver com a gente, Fugir na hora da dificuldade. Pelo contrário, é nessa hora que a nossa fé é provada, que nós podemos experimentar mais de Deus, Mais da fidelidade, do poder, de quanto Deus ele surpreende a gente, não é? Então são esses momentos, irmãos, que nos permitem ter experiências profundas, e eternas com o nosso Deus. Então não desperdice a oportunidade. E 2, não há necessidade de voltar atrás, porque podemos entrar com confiança na presença de Deus e receber a ajuda de que precisamos, Então, esses 2 lembretes, Não abra mão no momento da dificuldade da fé no Senhor, e pelo contrário, se aproxime, com toda a ousadia e confiança de que você vai receber a ajuda que precisa, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Senhor, a tua palavra, Deus, ela alimenta, ela fortalece, ela purifica, santifica, corrige, exorta, anima, ela opera em nós, Deus, poderosamente, Senhor. Teu Espírito Santo fala conosco, Senhor. Senhor, a tua palavra, como nós estudamos a semana passada, ela é cirúrgica, Senhor? Ela penetra até o mais profundo do nosso ser, ela mostra para a gente onde que está o problema, Senhor, onde está o nosso problema, a nossa dificuldade, e nós podemos nos render ao Senhor, e confessar ao Senhor, Deus, a nossa grande luta, a nossa grande necessidade. Senhor, não há limites para o nosso Deus, não há limites para o Senhor, não nos deixa, Senhor, transferir a Ti as nossas próprias limitações, Senhor.
opera com poder essa noite. Eu creio que a Tua palavra, ela não volta vazia. Eu creio que a Tua palavra, ela é poderosa por si só, e que o Senhor já está fazendo, já está operando grandes coisas nesse lugar, grandes coisas em cada coração. Eu peço por aqueles entre nós, que se há alguém entre nós que ainda não teve uma experiência com esse Deus vivo, esse Deus que venceu a morte, esse Deus que provou que nos ama, nos trazendo tão grande perdão, que abra o coração essa noite, que experimente da graça de Deus essa noite, da misericórdia de Deus essa noite, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, e nós pedimos, Deus, nos ajuda, Pai, a perseverar até o fim. Muitas vezes, no meio da nossa luta e da nossa dificuldade, a perseverança da nossa fé vai trazer alento ao perdido, Senhor, vai trazer esperança ao cansado, Senhor, vai trazer luz àquele que está nas trevas, Senhor. O Senhor está trabalhando em nós, Senhor, muito mais do que através de nós, Senhor. Então eu clamo, Pai, nos ajuda a ouvir a Tua voz, Senhor, e a nos render ao Teu Santo Espírito. Eu oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.